Boa noite a todos, a todas, a todes. É com bastante alegria que nós, da coordenação do curso de licenciatura em Pedagogia à Distância da Universidade Federal do Espírito Santo, recebemos, acolhemos a todos vocês para essa atividade do curso, essa aula, palestra de abertura do semestre. Estamos aí caminhando, no curso, iniciando o nosso segundo semestre. Nessa noite nós temos o privilégio, alegria de receber a professora doutora Elda Alvarenga, que vai estar conosco. Então, professora Elda, seja muito bem-vinda. Nós estamos transmitindo essa nossa atividade para os 5 polos que hoje tem o curso de licenciatura em Pedagogia EAD da Universidade Federal do Espírito Santo. São os polos de Castelo, Ecoporanga, Nova Venécia, Piúma e Santa Leopoldina. Quero fazer bem-vindo a cada estudante que hoje reservou um tempo para nos ouvir a professora Elda. Quero também fazer bem-vindo aos nossos tutores, tutor presencial e também os tutores à distância, aos coordenadores de polo. Deixo aqui um abraço carinhoso da coordenação da SEAD, da professora Dora e também da professora Andréia, e desejo aí, que nós possamos ter uma noite com muita aprendizagem, muita reflexão em torno da temática que nós estamos nos propondo. Eu quero, estudantes, só dar um informe antes de a gente passar, propriamente dito, para a professora Elda. Nós estamos realizando, no próximo mês de novembro, uma atividade de extensão, que é um curso, chamado Americanidades, PET Licenciatura e Discurso de Decolonialidade e Educação. Essa é uma parceria do PET Licenciatura com a Pedagogia, com o curso de Licenciatura em Pedagogia da UFES. Nós vamos oferecer vagas para todos os polos. Nós temos 5 encontros, são 5 encontros síncronos, cada encontro envolvendo uma determinada temática, dentro dessa temática maior. E em breve, ainda essa semana, nós vamos estar divulgando. Nós sabemos que vocês precisam fazer 200 horas de atividades não extracurricular, de enriquecimento curricular, e essa atividade de extensão, que é um curso, vai poder ajudá-los a cumprir com essa carga horária obrigatória de atividades de enriquecimento curricular. Coloquei aí esse folder, depois eu vou mandar nos grupos de WhatsApp, mandar também por e-mail institucional para que vocês possam ter conhecimento dessa atividade e também se inscrever o mais rápido possível. Okay? Então, vamos nós para a nossa atividade central. E eu tenho, assim, a honra, assim, a alegria, sabe, professora Elda, que é uma colega de trabalho. Fomos colegas de doutorado, de mestrado. Fizemos mestrado juntos no programa de pós-graduação da Universidade Federal do Espírito Santo. Militamos em alguns espaços comuns. Posso dizer que a influência da professora Elda na minha formação também ela é muito importante, muito expressiva. Ocupamos o espaço da universidade no mesmo período. E certamente vai ser muito
agradável essa conversa nossa em torno dessa temática, educar na esperança em tempos de desencanto. Eu vou fazer uma breve apresentação da professora Elda. A professora Elda, ela possui graduação em pedagogia, mestrado em educação e doutorado em educação, ambos pela Universidade Federal do Espírito Santo. Atualmente, ela é professora do Instituto Federal de Educação do Espírito Santo, lá no campus de Cachoeiro de Itapemirim. Lugar quente, mas também um lugar de muita riqueza cultural, né, professora Elda? Tem experiência na área de educação, com ênfase em fundamentos da educação e sociologia da educação, atuando principalmente nos seguintes temas: educação, gênero, formação de professores, diversidade sexual, histórias das mulheres e pesquisa educacional. Atualmente é membro do NUCAP, Núcleo Capixaba de Pesquisa em História da Educação, do PPGE, do Programa de Pós-Educação da UFES, e coordenadora do NUPEGES, Núcleo Interinstitucional de Pesquisa em Gênero e Sexualidade. Então, né, professora Elda, é realmente, né, com muita alegria, né, que nós recebemos você para nos brindar, falar sobre Paulo Freire, um educador, né, que é uma referência, né, na área da educação, que dispensa, né, a apresentação, e certamente nós aprenderemos muito. Então, eu quero passar a palavra para a professora Elda, para que ela possa, então, fazer a aula dela. Muito obrigada. Boa noite a todas, a todos e a todes. Quero agradecer ao Iguatemi pelo convite. Para a gente é sempre muito gratificante ter esse diálogo com estudantes, e em especial com estudantes da pedagogia, né, que é a minha formação prioritária, né, a minha graduação que fez parte, né, e faz parte até hoje da minha constituição como professora, né? E muito bom estar aqui, muito bom receber esse convite. Quando eu comecei a pensar o que a gente ia falar, e aí agradecer aos alunos e às alunas que estão aí presentes, os coordenadores de polo também, agradecer a equipe, né, da EAD, que fez todo um processo, tem um processo de bastidor, né, Iguatemi, que às vezes quem está assistindo, eu sou aluna do curso EAD de História, então a gente não imagina como que o momento da aula é o iceberg, né, mas tem toda uma estrutura que garante essas atividades, especialmente a atividade EAD, né? Por conta da gente ser mediado aí pela questão, né, da informática, da internet. Queria também, assim, né, nesse momento que a gente vive no Brasil, ser solidária a todas as pessoas que perderam pessoas queridas, né? Eu acho que todo mundo no Brasil perdeu alguém. Dizer que a gente se solidariza e sabe como é doído, né? Como é sofrido, continuar vivendo, estudando, levando uma vida, né? Ainda a partir da pandemia, e dizer que esse momento é importante para a gente, porque estar junto, ainda que mediado pelo computador, faz a gente, como nós vamos discutir um pouco aqui, relembrar e reforçar a nossa humanidade, né? Quando eu estava me preparando para esse convite, desde quando o Iguatemi me falou, eu lembrei muito, Iguatemi, pensando assim, para quem que a gente vai falar, né? Falar para estudantes que estão iniciando uma jornada. Eu sei que muitos dos estudantes EAD, da maioria dos cursos da UFES, são pessoas que já trabalham, pessoas que já têm uma outra profissão, né? Bem diferente de como a gente entrou na universidade, jovenzinho, as primeira graduação, né? Ainda sem saber direito o que era a UFES, né? E eu fiquei lembrando um pouco daquele momento, né? De quando nós entramos lá em 91,
né, no curso de pedagogia, o Iguatemi no curso de educação física, um momento que os currículos estavam sendo reformulados, então o Iguatemi tinha um movimento lá na educação física de reformulação, que foi uma reformulação importante, né, para a formação do professor e da professora de educação física, e ao mesmo momento eu vivia isso lá na pedagogia. Vivemos um momento de luta, de debate pela LDB, né, fizemos parte aí como movimento estudantil, né, na luta aí por uma educação, uma legislação educacional que correspondesse àquele momento político que a gente vivia, e pensando de como que estar na universidade, naquele momento, naquele contexto, nos constituiu as pessoas que nós somos hoje, né? Como que de lá para cá a nossa atuação como professores, como pesquisadores, né? Como que isso, como que estar na universidade mudou o curso da vida da gente, né? E aí eu fiquei pensando, eu vou falar para umas pessoas que estão, de alguma forma, também entrando nesse percurso, e aí nós pensamos, o que nós vamos falar, né? Eu tinha primeiro falado com o Iguatemi, da gente falar um pouco da pedagogia da esperança, exatamente por conta dos tempos sombrios que a gente tem vivido, mas aí ele me disse que vocês já tiveram, e certamente deve ter sido maravilhoso ouvir a professora Edna falar da pedagogia da esperança, nesse ano que a gente comemora 100 anos de Paulo Freire. E aí, então, eu me lembrei de um texto que eu gosto muito, que, de certa forma, faz um diálogo muito interessante com a pedagogia da esperança, mas um diálogo diferente por conta de ter sido pensado, né, muito tempo depois da pedagogia da esperança. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês hoje, dando crédito aí aos autores, são extratos, é a minha leitura, a minha interpretação, vamos dizer assim, deste livro, que é um livro que foi escrito, a sua primeira edição foi publicada em 2001, então já tem aí 20 anos, muitos dados desse livro já se alteraram, né? Essas 2 últimas décadas também foram décadas muito vívidas, né, na história do Brasil, mas o debate que eles trazem continua necessário, atual, e eu pensei, então, de trazer o Pablo Gentili e o Chico Alencar, que vão aí nos ajudar, né, a fazer esse diálogo com vocês. Então, a primeira parte do texto, os autores, né, no caso o Pablo Gentili, eu vou botando sempre o nome dele, repetindo para dar crédito, né, que eu estou usando basicamente a escrita, né, a minha interpretação de uma escrita deles. Eles começam o livro falando de um duelo, né, que eles diziam lá no início dos anos 2000, um debate que a gente estava vivendo entre a esperança e o desencanto. E eles chamaram isso de o duelo. Como que a gente, por um lado, né, deseja dias melhores, deseja acreditar nos seres humanos, deseja, no nosso caso, como professores e professoras, acreditar na nossa capacidade de nos educarmos e de contribuirmos para a educação dos outros, né, e das outras pessoas, mas eles falavam lá de como que a gente estava vivendo um momento de tanta exacerbação da desigualdade, da opressão, da exclusão social, e como que a gente ainda precisava, 10 anos depois, né, quase um pouquinho mais de 10 anos da promulgação da nossa Constituição, né, a Constituição de 88, que a gente ainda tinha ainda tantas mazelas, né, tantos desafios para pensar uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais humana. E aí eles vão caracterizar, né, o desencanto como a desilusão, a perda de expectativas, as decepções, a crise do pensamento utópico. Eles dizem que também o desencanto é uma forma de conformismo, né? Às vezes a gente acha assim, eu não tenho mais o que fazer, eu tenho que aceitar a vida como ela é, eu tenho que aceitar as condições precárias de vida, ou às vezes precárias de trabalho.
e a tristeza. Então, o desencanto é percebido como essa condição, esse momento e esse sentimento que a gente passa ao longo da vida da gente e que muitas vezes ele pode ser, ao mesmo tempo que o desencanto pode ser um momento da gente desistir da luta, desistir da vida, desistir de acreditar, mas eles vão trabalhar o outro lado, né, de como a gente pode, a partir do desencanto, a partir da tristeza da gente ver, né, eu acho que a gente vive no Brasil um momento de muito desencanto, um momento de muita tristeza, não apenas pela pandemia, né, mas por conta de vivermos um momento de perdas de direitos, um momento que a gente está rediscutindo questões sociais que para a gente já estavam superadas, e um momento também de que a pandemia tirou a gente do convívio das pessoas que a gente mais gosta, impede a gente de estar nos nossos locais de trabalho com mais tranquilidade, e então, mas o desencanto ele também pode nos levar para frente, né? Ele pode também nos impulsionar a uma ação, né, tanto coletiva como que individual. Ele vai dizer, eles, né, vão citar aqui, os reformistas de plantão vão dizer que o nosso sistema escolar é ruim, e é ruim por conta, por responsabilidade dos professores e das professoras. É muito comum a gente ouvir que a escola vai mal, o sistema vai mal, porque nós trabalhamos pouco e trabalhamos mal, né? Quem nunca, como professor, ouviu aquela frase assim, professor, você só dá aula, né? Como se só dar aula, como que dar aula fosse algo pequeno, minúsculo, fosse um acessório da vida laboral da gente, né? Como o Iguatemi falou, hoje eu estou no IFES de Cachoeiro, estou em trabalho remoto, muitos dos meus colegas voltaram agora, no início de outubro, eu continuo afastada por conta de questões, né, que o IFES possibilitou alguns professores e professoras, como dizem meus colegas, quem tem problema, né, está continuando, vai ficar um tempo mais em casa. E como eu ouvi de pessoas próximas, né, pessoas que estão no meu dia a dia, no meu cotidiano, dizendo assim, mas você está aqui com umas férias muito prolongadas, né? E eu fico pensando, né, se isso é férias, imagine quando a gente trabalhar, né? Porque a gente, às vezes, senta 7 horas da manhã nesse computador e só acaba 10 horas da noite, quando acaba a última aula. Então, existe, né, infelizmente, no imaginário ainda da nossa sociedade, e muito no imaginário dos legisladores, né, de quem faz a política pública da educação, ainda essa perspectiva de que professor, especialmente professor da rede pública, trabalha pouco e trabalha mal. E quem está lá dentro da escola, eu acredito que muitos de vocês já estão dentro da escola, sabe que isso é uma grande mentira, né? E que o que não falta nas nossas escolas, na educação brasileira, é professor trabalhando arduamente. Eles dizem também, né, de forma leviana e enganosa, mas com um discurso que fascina, que seduz, né, utilizando hoje em dia ainda mais as fake news, as mentiras que circulam como se fosse verdade, né? Que quando o problema do Estado é porque o Estado gasta muito com as políticas sociais, a gente gasta muito com educação, a gente gasta muito com saúde, nós temos que privatizar, né? Então, um discurso falacioso, mentiroso, mas que muitas vezes, mesmo as pessoas das classes mais populares, mais oprimidas, que passam mais necessidades, as necessidades básicas de sobrevivência do ser humano, muitas vezes são convencidos por esse discurso, né? E aí a gente vai dizer que aqueles que fazem educação como meio de vida enfrentam hoje, como enfrentaram, né? Isso não é de hoje, isso é de muito tempo, né? O Nova, um autor português que estuda o trabalho docente no Brasil e em Portugal, ele diz que o trabalho docente nasceu precarizado, o trabalho docente já nasce cheio de muitos desafios, né? Quando algumas pessoas tentam aí justificar
o processo de precarização do magistério, jogando isso, a responsabilidade nas professoras, a inserção das mulheres, ele diz, não, o magistério, na maior parte do mundo, e aí falando de Brasil e de Portugal, começa com os homens e já começa sendo uma profissão empobrecida, já começa sendo uma profissão que exigia muita determinação, muita força de vontade para manter, né, a função social do magistério. Então, ele vai dizer, né, o texto vai citar que, além dessas precárias condições, a deteriorização das condições de trabalho, hoje a gente vivencia, né, o que a gente chama da síndrome da desistência, muitos professores e professoras sofrendo para ir ao trabalho ou por ter que ir ao trabalho. Eu ainda não tive tempo de olhar pesquisas, dados mais recentes, mas já ouço, né, muitos colegas, amigos, pesquisadores, estudiosos, já dizendo que a pandemia aflorou muito isso, né? Esses dias, uma amiga da rede municipal de Vitória dizia isso, que cresceu muito no último ano, professores afastados por atestado, por dificuldade de manter, né, o seu trabalho, né, laboral. E aí, eu queria contar uma história para vocês, né? Eu queria introduzir aqui a nossa conversa usando a história que o Pablo Gentili usa nesse texto, que ele chama Um Sapato Perdido, ou Quando os Olhares Sabem Olhar. Eu queria fazer, para fazer justiça ao Gentili, eu já contei essa história várias vezes, mas eu vou fazer a leitura dela e para depois a gente conversar. Então ele diz assim: naquela manhã decidi sair cedo com Mateu, meu pequeno filho, para fazer algumas compras. As necessidades familiares eram, como quase sempre, ecléticas: fraldas, disquetes e um livro da Ana Miranda e algumas garrafas de vinho argentino, difíceis de encontrar no Rio de Janeiro por um bom preço. Depois de algumas quadras, Theo dormiu tranquilamente em seu carrinho. Enquanto ele sonhava com alguma coisa provavelmente mágica, percebi que um dos seus sapatos estava desarrumado e quase caindo. Decidi tirá-lo para evitar que, por descuido, se perdesse. Poucos segundos depois, uma elegante senhora me alertou: cuidado, seu filho perdeu um sapatinho. Obrigada, respondi, mas fui eu mesmo que tirei. Alguns metros à frente, o porteiro de edifício, de sorriso tímido e poucas palavras, moveu sua cabeça em direção ao pé do Mateu, dizendo em tom grave: o sapato. Levantei o polegar em sinal de agradecimento e continuei meu caminho. Antes de chegar ao supermercado, dobrando a esquina da Avenida Nossa Senhora de Copacabana com a Rainha Elizabeth, um surfista, igualmente preocupado com o sapato de Theo, com o destino do sapato do pé do Theo, diz: ô Mané, teu filho perdeu a sandália. Ergui o dedo novamente e sorri agradecendo, mas já nem tanto entusiasmado. No supermercado, as pessoas continuaram chamando minha atenção. A suposta perda do sapato de Mateu não deixava de gerar diferentes amostras de solidariedade e alerta. Chegando ao nosso apartamento, João, o porteiro, orgulhando-se de sua habitual teatralidade, gritou, despertando o menino: Mateu, seu pai perdeu novamente o seu sapato. O sol tornava aquela manhã especialmente brilhante. A preocupação das pessoas com o paradeiro do sapato do meu filho, mesmo que inexistente, dava-lhe um toque solidário, que a tornava ainda mais alegre, ou pelo menos fraternal. Contudo, estando a salvo dos chamados de atenção, comecei a ser invadido por uma estranha sensação de mal-estar. O Rio de Janeiro é, como qualquer grande metrópole latino-americana, um território de profundos contrastes, onde o luxo e a miséria convivem de uma forma nem sempre harmoniosa. Meu incômodo era, talvez, injustificado.
o que faz do pé descalço de um menino de classe média motivo de atenção e circunstancial preocupação em uma cidade com centenas de meninos descalços, brutalmente descalços? Por que, em uma cidade com dezenas de famílias morando nas ruas, o pé superficialmente descalço de Mateus chamava mais atenção do que outros pés, cuja ausência de sapatos é uma marca inocultável da barbárie que nega os mais elementares direitos humanos a milhares de indivíduos? A pergunta me parecia trivial. No entanto, aos poucos, fui percebendo que aquele acontecimento continha algumas das questões centrais sobre as novas e não tão novas assim formas de exclusão social e educativas vividas na América Latina. E essa sensação, longe de me tranquilizar, perturbou-me ainda mais. Procurei ordenar em vão minhas ideias. A possibilidade de reconhecer ou perceber acontecimentos é uma forma de definir os limites sempre arbitrários entre o normal e o anormal, o aceito e o negado, o permitido e o proibido. É por isso que, enquanto é anormal que o menino de classe média anda descalço, é absolutamente normal que centenas de meninos de rua andem sem sapatos, perambulando pelas ruas de Copacabana pedindo esmolas. A anormalidade torna os acontecimentos visíveis, ao mesmo tempo em que a normalidade costuma ter a capacidade de ocultá-los. O normal se torna cotidiano, e a visibilidade do cotidiano se desvanece como produto da sua tendência de naturalização. E aí, ele termina a história, e a gente vai continuar falando da história, mas a questão central que ele traz é: por que o pé descalço do Mateus chama tanta atenção? Num país onde a gente tem tantos pés descalços, tantos pés de meninas e meninos descalços que circulam, né, pelas grandes cidades, e que esses meninos e essas meninas passam despercebidos, não chama a atenção. E aí ele vai trabalhar, chamar a atenção da gente para a questão do que a gente considera normal. Então, ele vai dizer algo que outros estudiosos vão dizer, que a gente se acostuma com questões de desigualdade, de injustiça, de violência, de exclusão social. De tanto a gente vê, a gente acha que é normal. E de tanto a gente achar que é normal, uma hora a gente acha que é natural. Então, a gente chega no limite de achar que é natural. Primeiro, a gente acha que é normal algumas pessoas fazerem um cabelo mensalmente em Nova York, enquanto que algumas pessoas não conseguem comer, ter no mínimo 3 refeições por dia. A gente acha que é normal, a gente acha que é natural. E ele vai dizer que quanto mais uma sociedade é marcada pela exclusão e pela desapropriação dos direitos básicos da humanidade, mais essa sociedade tende a incorporar essa desigualdade, a miséria, a violência, a falta de recursos públicos para questões primordiais, essenciais, por exemplo, como a saúde, como a educação, e todo esse processo cultural acaba nos anestesiando, e a gente vai se acostumando com o sofrimento, com a humilhação, muitas vezes, com a dor, com a doença, com a ausência daqueles que a gente perdeu, e achando que isso é normal e achando que isso é natural. E ele segue o texto chamando a atenção, né, e dizendo que a gente vive num mundo em que se tornou comum a banalização do que é importante e a sacralização do que é trivial, né? Então, a vida das pessoas deveria ser algo considerado como importante.
Mas a gente vê aí exemplos diversos, né, de pessoas que violentam. A gente assistiu há pouco tempo um empresário que drogou uma jovem, abusou sexualmente, cometeu diversos tipos de violências que se enquadram aí, né, na Lei Maria da Penha, e as pessoas questionam não o que ele fez, né, mas questionam a saia que a menina estava, por que ela estava na boate, por que ela bebeu, né, do copo de alguém que ela não conhecia. Né? Então, a saúde dela, emocional, física e tudo, né, que esse caso causou para ela, isso passa a ser o trivial, né? Passa a ser o menos importante. E a proteção daquele rapaz que, né, tinha ali todos os meios, todas as condições para se defender, inclusive, né, judicialmente, isso é, então, sacralizado. Né? Então, é como que a inversão de valores está, né, tão presente na nossa sociedade que a gente, às vezes, perde, né, a noção do que é prioridade, o que é prioridade, o que é prioritário. E aí ele continua, né? E, na verdade, ele está dizendo os vários motivos que a gente tem para se desencantar, né? Os vários motivos que a gente tem para ficar triste, os vários motivos que muitas vezes a gente fica desanimado. Ele vai dizer: a exclusão é invisível aos nossos olhos, porque a gente vê tanto a exclusão que a gente aprende a achar que a exclusão é normal e que faz parte, né? E que essa normalidade faz parte da vida da gente. Eu questionei muito, questiono até hoje, né? As pessoas, por exemplo, dizendo: eu quero um novo normal, né? Que novo normal é esse? É o normal que eu, professora, estou aqui dando aula para os meus alunos há 2 anos, sem ter contato físico com eles, né? Sem olhar no olho deles. É isso que é normal? Né? É normal a gente não poder ir na casa da nossa mãe, do nosso pai, desejar Feliz Natal, Feliz Aniversário. Né? Então, essa normalidade eu não quero. Eu quero outra normalidade. Né? Eu quero aquela normalidade da gente viver sem o Covid matando as pessoas que estão perto da gente. Né? Então, a gente não pode aceitar os absurdos que acontecem no nosso país e no mundo como normal. Porque são contextos, são situações provocadas pelos próprios seres humanos. A exclusão e os seus efeitos estão aí. A gente pode não ver, a gente pode não perceber, mas cada vez mais, e eu vou falar da pandemia o tempo todo, porque não tem como a gente não falar disso, tem sido muito difícil, eu tenho saído muito pouco, né? Praticamente eu saio uma vez por semana, que é quando eu resolvo as questões que precisa da rua e quando eu, né, vou em médico, essas coisas, e a gente viu, né, tá muito explícito como que cresceu a pobreza, como que cresceu a miséria, né? Muitas das lojinhas, eu moro aqui no Parque Moscoso, das lojinhas que a gente comprava as coisas foram fechadas. Então, você tem a pandemia escancarou, né? Ela não produziu a desigualdade social, nós somos um país desigual, né? Mas ela escancarou isso, né? Ela tornou isso um pouco mais visível. Então, são evidências cruéis e brutais que a gente vê nas esquinas, a gente vê comentadas nos jornais, a gente vê exibido nas telas, né, da televisão. O tempo todo, se a gente quiser se indignar, é só olhar as notícias que a gente não vai faltar motivo, né? E aí ele faz uma pergunta, né, que é uma pergunta fundamental, mas ainda nos espantamos e nos indignamos. Ele vai dizer, então, esta capacidade de indignar, ela faz parte da nossa condição humana. Né? Eu lembrei de um outro livro que, para mim, foi fundamental também, né, na minha formação, que é o livro Pedagogia da Indignação, de Paulo Freire. E Paulo Freire vai dizer: nós não podemos perder a nossa capacidade de indignação. Né? Ele dizia: o dia que a gente encontrar com um aluno ou com uma aluna
que esteja passando por alguma situação de discriminação, de opressão, de humilhação, que a gente não se indignar com isso, a gente deixa de ser professor, porque professora e professor precisa se indignar. A gente não pode aceitar, né, o mundo como ele é, né? Ao contrário, a gente precisa pensar formas de contribuir, de constituir um outro mundo, né? Um mundo mais justo, mais igualitário. Esse livro, eu diria que é um livro pequenininho, publicado pós-morte de Paulo Freire, mas que ele chama muita atenção de nós, professores e professoras. Ele diz que nós não podemos parar de nos indignar, né? E aí os autores vão continuar falando que a seletividade do olhar cotidiano ele é implacável, voltando lá na história do pé do Mateu, que chamou tanta atenção das pessoas. 2 pés descalços não são 2 pés descalços. Um é um pé que perdeu o sapato. O outro é um pé que simplesmente não existe. Nunca existiu e nem nunca existirá. Um é o pé de uma criança, o outro é o pé de ninguém. As milhares de crianças que a gente encontra no sinal vendendo, que a gente encontra, falando aqui de Vitória, né, embaixo da ponte, que a gente encontra muitas vezes nas periferias, né, das escolas, essas crianças, para grande parte da sociedade, elas são invisíveis, elas não são percebidas. E aí, esse termo, crianças invisíveis, me lembra um filme indiano fantástico, Crianças Invisíveis, vocês colocarem aí no Google, vai trabalhar várias crianças do mundo todo nessa condição de invisibilidade, né? Uma delas, uma parte desse filme vai trabalhar crianças lá de São Paulo. Seguindo. Um é o pé de um menino, o outro é um obstáculo. Eu achei essa afirmação dele fantástica, né? Quando a gente está na rua e verifica, né, como é que as pessoas olham para os meninos, as meninas também, mas os meninos que ficam, né, ocupam mais o espaço público, né, especialmente esse espaço público do trabalho precoce, né, e depois acabam muitos deles também sendo envolvidos, seduzidos, né, pelo tráfico e tudo mais. Esses meninos, diferentes do Mateu, que é visto como um menino, uma coisinha linda, um fofinho, esse menino é visto, esses outros meninos e meninas descalçados são vistos como obstáculos. E aí a exclusão se normaliza, né? E quando isso acontece, acaba se naturalizando. E aí o autor vai dizer que a gente acaba, então, se acostumando com a exclusão, né? Se acostumando com o sofrimento dos outros e, às vezes, se acostumando com o nosso próprio sofrimento. Então, em sociedades fragmentadas como a nossa, os excluídos devem se acostumar à exclusão, os não excluídos também, né? Então, de tanto você ver o sofrimento, a dor, a violência, a exclusão, você precisa se acostumar com ela, né? Para sofrer menos. E aí, esse processo de se acostumar com o que é feio, com o que é injusto, com o que é desumano, e aí eu vou voltar lá no Paulo Freire. A gente, nós professores e professoras, não podemos, né, nos acostumar. Vou pular algumas coisas, que eu já vi que eu estou bem atrasada em relação aqui ao meu tempo, o tempo que eu ainda tenho. Segundo a ideologia da meritocracia, vocês veem bem os slides? Vocês estão vendo direitinho? Guatemi, não sei, depois você me dá um retorno, se está dando para as pessoas visualizar as imagens, né? Eu fiz um slide com muitos slides. E aí, ó, você tem 2 imagens, um contraste, né? Crianças
brincando ou estudando no computador e crianças trabalhando aí no... Obrigado, Guatemi, ele respondeu aqui, que está vendo direitinho. Todas essas crianças, na lógica, né, da ideologia da meritocracia, que come quem tem mérito, tem escola quem tem mérito, todas essas crianças possuem as mesmas chances de vencer na vida, né? Parece brincadeira, né, a gente dizer isso. E aí, o que a gente pergunta é, o que fazer, então, diante desse contexto, né? O que isso que essa professora está falando tem a ver comigo, que estou aqui iniciando a minha trajetória como estudante de pedagogia, né? Qual o papel do educador e da educadora nesse processo? E aí eu me lembrei e não resisti, não sei se o Guatemi lembra, a gente leu esse livro lá no mestrado, início da década, né, dos anos 2000 também, Globalização e Neoliberalismo. O que isso tem a ver com você, professor? Me lembrou, né, eu fazendo essas problematizações aqui para vocês, me lembrou esse livro, que vai fazer uma análise de como que muitas vezes nós, professores, a gente acha que é possível abstrair o contexto social em que a gente vive, o contexto social em que os nossos alunos vivem, e a gente chega a achar que isso não tem nada a ver com a gente. E aí o que eu trouxe aqui, né, e que os autores vão dizer, tem a ver porque nós, como pedagogos e pedagogas, como educadores e educadoras, nós temos aí uma responsabilidade, temos uma função, né, que é fundamental para a espécie humana, que é educar. E aí, essa parte do texto começa o debate que o Chico Alencar faz com o Gentili, falando um pouco que educar é humanizar. E ele começa dizendo que o ser humano é uma possibilidade. Nós não podemos, quando adentramos numa escola, imaginar, né, que as nossas crianças, os nossos alunos, jovens e adultos, que eles simplesmente são ou não são, né? O ser humano já dizia, o poeta, né? O mundo não é, o mundo está sendo. O ser humano também ele está sendo, né? Ele é uma eterna possibilidade, assim como a história, né? Ninguém nasce bandido, ninguém também nasce santo. E ele diz, ninguém sequer nasce humano. Nós nos tornamos humanos, e nos tornamos humanos a partir dos processos sociais, históricos, econômicos, que a vida nos possibilita. E que a gente também, né, contribuindo aí, né, para a nossa própria Constituição, que a gente também dá conta, né, de agarrar. Então, apesar, né, e infelizmente, apesar da gente ter avançado tanto, ter visto, né, e ter vivenciado um avanço tão grande da humanidade, como que a gente ainda tem dificuldade, né, de fazer uma educação que seja para todos. E aí ele vai dizer, educar hoje é tão difícil quanto necessário. O que isso tudo que eu estou falando, na minha leitura, na minha percepção, tem a ver com vocês? Tem a ver que vocês estão adentrando numa profissão que não é fácil, mas que é extremamente necessária e que é também muito gratificante, né? A gente, como professor e professora, existe coisas muito pequenas, muito singelas, que a gente vê acontecer e se alegra, e a gente diz assim, olha, valeu a pena, né? Por conta desse gesto aí, valeu a pena. Então, e aí, essa afirmação, né, do Alencar, quando ele diz que a gente está cada vez menos humano, me lembrou o Chaplin, né? O Alencar vai dizer, apesar dos fantásticos avanços das ciências no conhecimento, o ser humano cada vez mais se desumaniza. E ele aposta na escola, ele aposta nos professores e nas professoras
para esse processo de humanização, né? E eu lembrei do Chaplin. Não sois máquina, homens e mulheres é o que sois, e com amor da humanidade em vossas almas. Não odieis, só odeiam os que não se fazem amar. Os que não se fazem amar e os inumanos. Então, acho que essa é uma chamada importante, né, para quem está entrando aí nessa profissão. Educar, mais do que nunca, é humanizar. Distribuir e dar sentido ético, solidário, cuidadoso, com a dignidade humana e com a dignidade do mundo em que a gente vive. É aprender além, saber que é tão verdade que a menor distância entre dois pontos é uma linha reta, quanto que o que reduz a distância entre dois seres humanos é o riso e a lágrima. E aí ele chama a atenção do nosso papel, né, como professores e professoras. O magistério não é sacerdócio, mas é missão. Ele diz, profissão de fé, magistério é missão e profissão. Profissão é escolha, é o ato de professar, acreditar, apostar. Ser trabalhador e trabalhadora de ensino exige mesmo esse espírito, essa determinação, essa fé. Não é um fazer repetitivo, onde acontece todo dia, tudo sempre igual, ele citando aí a música de Chico. E aí eu pergunto, fé em quê? Fé em quem? Né? Ele está falando aí daquela fé religiosa, né? Que a gente reza e espera que vai acontecer. Não, ele está falando fé na vida, né? Fé no ser humano. E aí a gente cita o Gonzaguinha, né? Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs, deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé nos homens e nas mulheres, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. O que é fundamental para mim nessa fé? E é a fé do esperançar que Paulo Freire fala e que a professora Edna certamente discutiu com você. Não é esperar ou apreciar o que será, mas é fazer o que será. Eu espero que vocês, como professores e professoras, não apenas, como dizia Paulo Freire, né? Ele dizia, nós não podemos ir no mundo e não deixar nossa marca no mundo. Nós precisamos estar no mundo e deixar nossa marca. Eu espero que vocês deixem as marcas de vocês no mundo das pessoas que vocês forem seus professores e professoras, no mundo dos colegas que vocês vão trabalhar juntos, né? E eles vão enfatizar aí, né? Para diferenciar aquela missão sacerdotal que a gente, né, muitas vezes pensa que o magistério que tem que suportar tudo, que tem que aceitar tudo. Magistério é missão e é luta. É missão no sentido de que a gente, com o trabalho que a gente faz, o esforço que a gente faz, os anos de estudo que a gente tem, é óbvio que a gente deveria ser mais valorizado. É óbvio que a gente deveria ganhar mais. Mas a gente se mantém nessa profissão, porque a gente aprende o valor social dessa missão, né? E ele vai dizer, educadores e educadoras não ensinam, estimulam a aprender. Educadoras e educadores são parteiras e parteiros do futuro. Educadores e educadoras têm a delicada tarefa de investigar a mina que é cada pessoa, com suas preciosidades escondidas. A mina que é cada pessoa, com suas preciosidades escondidas. Cada aluno e cada aluna que passa pela mão da gente, a gente precisa perceber como uma mina, que muitas vezes as suas potencialidades, as suas habilidades estão ali envoltas, num corpo, às vezes, sujo, num cabelo despenteado, no nariz catarrento, mas ali tem uma mina. E que, às vezes, nós somos a porta de entrada para a gente enxergar e para a gente potencializar a humanidade dessa pessoa. E aí eles vão falar, né, da importância
da gente se perceber, nós, professores e professoras, nós nos percebermos como potência nesse processo, né? Que a gente se perceba como pessoas que podem influenciar, contribuir para a formação de pessoas críticas, socialmente antenadas com o mundo que vê e capazes de se indignar, capazes de não aceitar aquilo que não é certo, aquilo que não é justo. Se o Guatemi me permitir, não sei como é, eu acho que o nosso tempo está bem, eu vou fazer assim, por conta mesmo do nosso tempo, eu vou colocar aqui. Desculpa, obrigada. Nem sei até quando vocês não ouviram. Bom, eu não vou passar então o vídeo, gostaria de pedir para o Iguatemi que botasse o link do vídeo, tá, Iguatemi? Lá no. Vou repetir. Botasse o link desse vídeo lá no YouTube, por conta da nossa hora. É uma frase, uma poesia da Marina Colasanti, onde ela questiona essa normalidade que o Gentili e o Alencar trazem nesse texto, e é importante para os alunos e alunas, depois, quem quiser, salva aí e assiste lá no YouTube. São 3 minutos, mas acho que fecha bem essa conversa, esse debate que a gente está fazendo aqui. E aí eu queria terminar, eu queria encerrar com um convite para vocês, né? Um convite que eu gostaria de fazer para os meus e minhas colegas futuros pedagogos e pedagogas, né? Vamos lá? Vamos lá fazer o que será? Ou nós vamos aguardar para ver o que é? O meu convite é que a gente vá lá para a nossa escola, para os espaços e tempos que nos forem confiados como professoras e professoras, e a gente não deixe o tempo passar, mas que a gente construa esse tempo, né? Meu desafio para vocês, não vamos nos acostumar com uma escola triste, com uma escola desanimada, com uma escola desarrumada, com uma escola que adoece, com uma escola que exclui, com uma escola que desanima. Que sejamos nós, como dizia Paulo Freire, que a nossa presença seja a presença da esperança, mas não daquela esperança que fica deitada em berço esplêndido, esperando as coisas acontecer, mas daquela esperança que nos joga para frente, daquela esperança que, apesar das adversidades, apesar das dificuldades, nos joga para frente, né? E que nos faz agir para alterar as injustiças do mundo. E aí eu prefiro essa escola, né, que Paulo Freire diz que a gente precisa construir. Ele vai dizer, então, né, a gente precisamos contribuir para criar a escola que é a aventura, a escola que marcha, que não tem medo do risco, que recusa o imobilismo, a escola que se pensa, em que se atua, em que se cria, em que se fala, em que se ama, se adivinha, a escola que apaixonadamente diz sim à vida. Então, eu prefiro acreditar nessa escola. E essa escola, ela só se constrói, ela só se faz com professores e professoras, alunos e alunas, com seres humanos que entendem a sua condição humana e que não aceitam menos do que aquilo que lhes é direito. E que coletiva e solidariamente constrói espaços de convivência humana. E não de se suportar, né? Mas de uma convivência humana que seja solidária, né? Eu, se eu
tivesse que lembrar, eu estou há 32 anos, esse ano fez 32 anos que eu sou professora, entre o tempo da educação pública, da educação básica, e o tempo do ensino superior, 33 anos. E nesses 33 anos, Paulo Freire e autores como Gentili e autores como o Chico Alencar me ajudaram a manter o equilíbrio entre não deixar de ver o que precisava ver, mas, ao mesmo tempo, não usar as mazelas que eu vi nesses 33 anos, me desanimar. Né? Então, hoje, eu posso tranquilamente me aposentar e dizer que em nenhum momento na minha história, como professora, eu aceitei o que eu achava que não devia aceitar. Nem sempre eu consegui, né? Nem sempre foi fácil, mas sempre foi um desafio de sempre cumprir o papel social do educador e da educadora que eu me propus a ser há 33 anos atrás. Então, a escola é um lugar fantástico, porque ela acolhe seres humanos. E muitas vezes seres humanos tão desprovidos de tantas coisas, e que às vezes o sorriso de um professor e de uma professora, o olhar atento, né, que Paulo Freire fala de desocultador, é possível salvar vidas. E esse trabalho não tem mesmo preço. E acho que nós somos muito agraciados com essa profissão. Iguatemi? Continuo? Estou com medo de falar demais. Está desligado, Iguatemi. Eu escutaria mais. Estou aqui lembrando, professora Elda, de nossas aulas lá no mestrado, e de tantas vezes que eu também te escutei, né? E, em especial, da paixão que você tem por ensinar, que é uma coisa que é uma característica de uma professora freiriana, né? Que tem uma paixão pelo mundo, né? É um livro acho que é da Madalena Freire, né? Paixão por ensinar, paixão pelo mundo, né? Eu, assim, anotei algumas coisas aqui para a gente começar a fazer um diálogo, né? Primeiro que eu, assim, lembrei, né, desse texto, né, do Paulo Pablo Gentili e do Chico Alencar. Então, é um texto belíssimo, né? A história que ele conta do filho dele, né? Da comoção de todo mundo em torno de um sapato, né? E a naturalização que nós vivemos em relação às pessoas que não têm. Então, é um texto quase que de leitura obrigatória, né? Nos cursos de pedagogia. Uma leitura crítica importante. Eu tive a felicidade de ouvir Pablo Gentili várias vezes, né? Ele esteve também aqui na universidade, mas na Amped, né, muitas vezes. E eu acho que Paulo Freire, né, o pensamento de Paulo Freire, em contraposição ao cenário, né, que nós estamos vivendo hoje, né, professora Elda, de certa forma, um oásis, né, um lenitivo, né, um antídoto contra tudo que a gente tem vivido em termos de ataque, né, à educação, às políticas, né, de desmonte da educação. Eu, né, professora Helder, eu conheci Paulo Freire quando eu fiz magistério. Na década de 80, eu fiz magistério lá no colégio, no Instituto de Educação Fernando Duarte Rabelo, e lá eu fui apresentado a Paulo Freire. Eu me coloquei, né, como querendo ser professor, então me formei, né, como professor, e eu fiquei muito encantado com as ideias de Paulo Freire. Tive a oportunidade também de ouvir o Paulo Freire numa visita que ele fez à universidade. Então, assim, esse pensamento dele é um pensamento muito atual, talvez
né? Nunca foi tão atual. E assim, essa ideia de manter, né, essa esperança no ensinar, né, ela é fundamental em tempos onde há muita descrença, muita né, essa ideia, né, de desanimar também, né, onde as pessoas, elas de alguma forma a gente encontra, né, muitos professores entristecidos, às vezes desanimados, né, um pouco decepcionados também com a educação. Você pensar como que eu modifico, né, essa condição que está colocada, né, e não deixo, né, que essa condição de precarização ela diminua, né, vamos dizer assim, a intensidade pelo qual eu ensino. Afinal, se Paulo Freire, né, estivesse em uma sala e hoje ele olharia, né, para as crianças, para os alunos, alunas, e vendo, né, as políticas públicas, vendo tudo que se faz, mas ele fecharia essa porta e falaria, mas eu preciso ensinar esses aqui, e eles não têm nada a ver, né, o debate político, a luta, a gente faz em outros espaços, mas aqui eu vou dar minha aula e eu vou fazer uma diferença para esses alunos aqui. Então, o pensamento de Paulo Freire ele é, nesse sentido, uma ferramenta, né, de transformação social. E ele coloca a educação, coloca o professor como um agente de transformação social. Né? A frase, talvez, a mais emblemática, que mais... E eu gosto muito, né, dessa frase do Paulo Freire, quando ele diz que a educação sozinha, né, e também o professor sozinho, né, não transforma, né, a sociedade, não consegue modificar muita coisa. Mas ele também diz, mas sem, né, a educação, sem o professor, a sociedade também não muda, né, não tem como mudar. E nessa pandemia, nós identificamos isso, a importância do professor. Nós vimos um movimento, né, de propostas, às vezes algumas bem rasas, né, de homeschooling, até propostas de desescolarização, vamos apostar mais nas ferramentas. E nós, né, um ano e pouco de pandemia, né, as famílias, a sociedade, né, está clamando, né, por escola, por professor, por educação, por interação. E essa experiência, né, não só no Brasil, mas no mundo, reacendeu o debate em torno da importância dos espaços educativos, dos espaços escolares, a importância do encontro, a importância da educação como uma ferramenta de humanização. É verdade, já tem pesquisas, né, dizendo que as nossas crianças, esses 2 anos, né, quase 2 anos que tiveram o trabalho remoto, isso vai afetar o processo de socialização dessas crianças por décadas. Por conta de todo... Primeiro que a gente não esperava a pandemia, né, a gente não estava preparado, nunca vivemos uma coisa, né, pelo menos não a nossa geração, e aí a escola não estava preparada, as famílias não estavam preparadas, e as crianças foram, né, tendo que também, de alguma forma, e as pesquisas já mostram isso, né, como que afetou o processo, não apenas, porque às vezes a mãe e o pai ficam preocupados, quando é que meu filho vai ler, né? Eu tenho um sobrinho de 6 anos, que essa é a preocupação da mãe, né? E eu fico me perguntando, quando é que ele vai ter... quando é que ele vai para a escola e eu não vou ficar preocupada, né? Ele vai ler, uma hora ele vai ler, mas qual é o efeito que esse afastamento dele da educação infantil e no primeiro ano do ensino fundamental vai afetar o processo de escolaridade, de socialização e de humanização dele? Né? E não dá para dizer que a escola não tem esse papel, que ela não faz isso.
E Paulo Freire dizia isso, e a gente sentiu isso, né, Guatemi, na pandemia, quando ele dizia assim, quando chega fevereiro e as crianças vão para a rua, para a escola, parece que as nossas ruas ganham vida. E a gente viu isso muito na pandemia, né? As nossas ruas sem vida, porque as nossas escolas estavam fechadas, né? Então, não dá, né? Por mais que a gente faça, né, como vocês, como eu, faço também um curso à distância, tem momentos, tem hora, né, da educação à distância, mas a pandemia ela veio reforçar para mim duas coisas. Uma, que é possível fazer educação à distância, né? Que muita gente não acredita, né? A gente defende a educação à distância, também foi convencida, foi seduzida por ela em algum momento da trajetória, mas a gente sabe como tem resistências para a educação à distância. Mas como que ela atende um público que o presencial não atende? Não atende. Né? Como ela democratiza? Será que a gente estaria... Eu não lembro mais os polos, você falou. Sim. Mas quando que as pessoas, sei lá... Fala aí Ecoporanga. Ecoporanga. Eu sempre pensei em Ecoporanga, Marciano está aqui na sala, porque Ecoporanga é o lugar, acho que o mais longe que eu já fui. Pois é, será que quem está lá em Ecoporanga teria condições de fazer um curso aqui da UFES? Ou quem de Ecoporanga tem condições de vir morar aqui para estudar na UFES? Né? Ou seja, o curso à distância, ele democratiza. Né? E a pandemia mostrou que, além dele democratizar, é possível ensinar. Mas, por outro lado, ela também disse assim, olha, não é que a gente tem que tirar os professores, as professoras e os alunos da escola. A gente precisa usar mais essas metodologias, né, da escola. Né? E aí é um desafio bem, bem grande, assim. Eu assim, um desafio, né? A gente debater um pouquinho mais, aí depois acho que tem uma questão, não é nem uma questão, só um comentário, né, para a gente depois tem dois comentários, né, na verdade, né, um comentário de uma aluna e de um tutor, para a gente também falar um pouquinho. Mas antes disso, uma das coisas que eu aqui fiquei pensando, desse desafio de, né, educar em tempo de desencanto, né? Como é que a gente, como professor, consegue, né, fazer isso, se manter, né, manter viva, né, esse desejo, né, de ensinar. Né? Então, nós temos aqui alunos, estudantes, né, que estão iniciando, né, a formação em uma profissão extremamente complexa, né? Extremamente complexa, porque ensinar nem sempre, né, é a garantia segura de que o outro irá aprender. Nós vivemos um período, né, como a gente já falou, de políticas públicas que, de alguma forma, miraram, né, as críticas ou mais injustas, né, contra os professores. Os professores foram eleitos aí como inimigos da nação, né? Pensa, né? Em que momento nós estamos falando? Mas essa ideia, né, de que quem educa, né, quem ensina, necessariamente, né, ele faz uma aposta, né? É uma crença, né? Ele tem uma esperança, né, de que alguma coisa vai acontecer. Né? Então, a pessoa que cada dia vai para a escola, né, e ele está ali ensinando, ele, de alguma forma, ele precisa acreditar que o que ele está ensinando vai fazer uma diferença, né, para aquele aluno. Então, o ensinar não é uma atividade eminentemente técnica, né? Ela envolve uma postura política, né, uma dimensão ética do ensino dessa atividade, né, que eu acho que é isso que Paulo Freire, não só Paulo Freire, mas o próprio Pablo Gentili, Chico Alencar e tantos outros, né, teóricos, você falou do Nova também, né, mas que vão fazer essa aposta, né, que o professor ele é portador de uma esperança, né, no sentido de que eu
ao professar, né, que o Paulo Freire fala muito disso, ao professar, eu também tenho ali a crença de que, né, o que eu falo, o que eu levo para os alunos vai atravessar esse aluno e vai produzir uma mudança nesse aluno. Então, a educação, né, ela é uma ferramenta importante, especialmente, né, para as populações mais empobrecidas. Né? Eu posso falar isso porque eu sou, né, de periferia, sou filho, né, de pai e mãe semi-analfabetos, né, que lutaram, que apostaram. Né? Eu lembro minha mãe dizendo assim: olha, meu filho, eu não posso te dar nada. E nada que na época que, estou falando da década de 60, tal, nada era: meu filho, eu não posso te dar chinelo, não posso te dar roupas de marca. Livro, né? Livro, não posso te dar bicicleta, que era uma coisa que a gente queria ter muito. Televisão, não posso te dar nada disso. Mas uma coisa eu vou te dar: educação. E meus pais fizeram isso. E com essa aposta. E Paulo Freire, né, o pensamento de Paulo Freire, que aparece lá na década de 60, 70, e quando ele analisa a situação do Brasil, ele vê um fosso, né, muito grande entre uma expressiva maioria da população e uma elite. Ele diz: olha, a educação ela não está cumprindo o papel, ela está alargando esse fosso. É preciso que a educação cumpra um papel, seja ponte, que é um papel político, de diminuir as desigualdades, as diferenças, alfabetizar as pessoas. E esse que o Paulo Freire fez, né, e que nós, professores, continuamos fazendo, faz com que o Brasil vai se tornando aos poucos diferente. Nós vivemos um período de expansão da educação, né, e que foi importante, e que mexeu, de certa forma, na estrutura da sociedade brasileira. Então, nós estamos vivendo esse momento. E eu acho que a sua fala traz um pouco disso. Vivemos um período de recrudescimento, dureza ali, né, Kelda? Mas temos esperança ainda que a educação ainda irá nos salvar, vamos dizer assim. Temos que continuar acreditando nos seres humanos. Tem um monte de ser humano aí que não dá para a gente acreditar, mas acreditar no nosso colega de trabalho, né? Acreditar nos nossos alunos e nas nossas alunas. Se você perguntasse para mim assim, o que fez essa profissão ser um pouco menos pesada? Nos lugares, nas instituições que eu consegui ter trabalho mais coletivo. Sair daquele quadradinho, né, individualizante de uma disciplina. Nas instituições, nas escolas, né, porque eu trabalhei em vários lugares, não apenas em escola, que eu tinha amigos como colegas de trabalho, né, quando a gente faz essa inversão, os colegas de trabalho viram amigos, e às vezes os amigos também viram colegas de trabalho, é mais fácil, né? É mais fácil ir para uma instituição que você vai chegar lá e vai ter um sorriso, você é alguém que, na hora do sufoco, vai segurar a sua mão, né? Vai te dar um suporte, vai te dar um apoio. Né? Então, eu acho que a gente pensar, né, esse processo de humanização mesmo, né? Que o Paulo Freire sempre disse, que a gente traz aí no texto. À medida que a gente se sente mais humano e que é ali acolhido por outros humanos, fica mais fácil qualquer missão, né? Qualquer responsabilidade. E você falando, me lembrou, assim, nós temos outra coisa em comum, né? Que a minha mãe e meu pai também eram bem desprovidos, né? De um monte de coisa. E eu, não sei você, mas eu fui pioneira, né? Eu fui a primeira de uma família de 9 irmãos a entrar na universidade. E como que isso, o estudar, ele não muda só a vida da gente, muda a vida da família da gente, né? E como que mudou a minha família, né? Meus sobrinhos e minhas sobrinhas hoje, eles não se percebem fora na universidade quando eles têm idade de universidade, né? E eu entrei na universidade meio que nem sabia o que era, eu aprendi o que era depois, né?
E igual a sua mãe, minha mãe falava isso também, olha, eu só tenho isso para dar. E o meu pai, ele dizia que não, que a gente não tinha que estudar. E minha mãe comprou muita briga com meu pai para as meninas, né, especialmente estudar. E um pouco antes de morrer, uma das maiores alegrias que o meu pai me deu, quando ele leu a minha tese de doutorado, que virou livro, ele falou assim, é mesmo, né? As mulheres, antigamente as mulheres não trabalhavam, né? E eu falei, ai, pai, mas por que você está falando isso? Ele falou, eu li seu livro, eu concordo com você, que as mulheres têm direito de estudar. Isso, para mim, né, foi fantástico. O que fez meu pai mudar de ideia? Tendo vivido uma vida um tempo totalmente diferente do nosso, né? Então, e hoje, quando eu vejo os meus sobrinhos, as minhas irmãs mais novas, todas estudaram, minhas irmãs mais velhas, eu fui aluna de uma das minhas irmãs, isso me dá muita satisfação, não é um orgulho, mas é uma satisfação de eu ter aberto o caminho e ter dito assim, olha, nós somos pobres, somos proletariado, né? Não herdamos fortunas nenhuma, mas nós podemos estudar. E às vezes, nós, professores e professoras, podemos fazer essa luz, né? Acender essa luz. E certamente, muitos professores contribuíram, né? Para que um dia eu dissesse, não, eu vou fazer curso superior, né? Eu vou lá ver o que é isso. E acho que esse papel, essa função social, né, e essa interferência que a gente tem sobre a vida das pessoas, a gente tem que ter muito cuidado, né, Iguatemi? É muita responsabilidade, né? Mas é uma responsabilidade que dá muita alegria para a gente também. Helder, tem alguns comentários aqui que acho que a gente podia passar agora para fazer alguns, né? Eu coloquei aqui no chat, eu vou ler, e aí você comenta, né? Tá bom. Alguns, na verdade, são só, né, falas, né, que são elogios e tal, e algumas questões. Aqui a Neila, né, que é uma tutora nossa tutora à distância, ela diz: obrigado, professora Elda, sua palestra foi muito esclarecedora para nossos alunos que estão iniciando essa jornada. A Lucinéia, né, e aí quando você estava falando, e é isso, né, ela diz assim, parece que voltamos para a década de 80, né, e é uma verdade, assim, nós estamos vivendo um período que né, na história da educação, considerada a década perdida, né? Para o início, né, da década de 80, porque no final a gente começa a mudar um pouco. O início da década de 80. Depois a gente viveu o processo de redemocratização, direta já, e nós começamos a viver um outro país, né? A Constituição de 88. Então, muito bem lembrado aí, né, Lucinéia? Obrigado pela sua observação. Aí o tutor, André, ele né, diz que José de Castro, em seu livro Geografia da Fome, alertou sobre a fome do Nordeste. Deveríamos percorrer o caminho dele novamente e saber como está essa situação hoje em meio à pandemia, né? Provavelmente falando aí dessa situação que a gente vive de exclusão, né? Na sua palestra você fala bastante disso. Aí, né, muitos elogios. Obrigada, gente. A Fernanda fala, né, reflexão perfeita. O Marciano fala dessa questão, né, da democratização da educação com a interiorização. Importante. O André, ele coloca aí, né, mais uma questão, repetindo ações que há muito tempo são realizadas em sala. Um dos problemas que dificultam essa postura da praxis docente é a comodidade com que a maioria dos professores reproduzem suas práticas. Isso eu queria que você comentasse, tá, Eda? Repetindo ações que há muito tempo são realizadas em sala e que contrariam um paradigma crítico. É preciso que os professores ultrapassem essas barreiras, mostrando motivação e se esforçando na busca de um diálogo pedagógico que priorize a criticidade e a reflexão. Então, eu queria que você comentasse um pouco essa fala do André, que é nosso tutor de Nova Venécia. Tá. Então, André,
eu diria assim que isso é um problema. Eu só não diria que é a maioria dos professores. Eu diria que sim, muitos professores e professoras ainda resistem muito, né, a se repensar, a se reconstituir, a estudar, né? Às vezes tem mesmo uma dificuldade de formação inicial, continuada, mas eu concordo com você, que às vezes a gente tem professores bem formados, que estão numa escola com estrutura, porque tudo isso tem que ser pensado, né? Tem que pensar a formação do professor e da professora, a estrutura que esse professor e essa professora tem, né? E eu concordo que às vezes tem tudo isso, mas a prática é a mesma, né? Aquela, como dizia lá, como diz a música, né, do Chico, que o outro Chico, né, fala no livro, fazendo tudo sempre igual, né? Não se coloca não se abre a possibilidade de fazer diferente, né? Mas aí eu lembrei de uma coisa que a gente ouve falar, por exemplo, de casamento, né? Os defensores do casamento dizem o seguinte: um monte de casamento dá certo, mas a gente vê muitos casamentos que dão errado, né? Então, eu acho que é um pouco isso. Tem um monte de professor bom, um monte de professor brilhante, mas um na escola da gente que deu errado, aí esse aí acaba chamando mais atenção do que um monte que deu certo, né? E acaba sendo a visibilidade acaba sendo para esses professores. Acho que um professor de uma escola que tem essa postura que você está falando atrapalha muito. Mas se a gente, né, a gente que não tem essa postura, fazer esse movimento de se indignar, de dialogar, às vezes até a gente consegue convencer, né, essa pessoa a sair desse estado, né, que o Paulo Freire chama de imobilismo, né, da pessoa, e aí ele falando do professor e da professora, que aceita a situação como ela é e diz assim, gente, por que eu vou fazer uma boa aula para um grupo de alunos que estão numa escola que não tem cadeira, que não tem merenda, que não tem, né? Então, aí eu vou dizer, eu vou fazer porque eles são meus alunos. É por isso que eu vou fazer, né? E aí Paulo Freire diz que muitas vezes esse imobilismo acaba prejudicando muito o magistério como profissão. E aí, às vezes, a dedicação da maioria acaba sendo ofuscada por uma, né, parcela que, infelizmente, a gente não consegue trazer, né, para esse debate. Concordo, né, com o André quando ele fala de os professores precisam ultrapassar essas barreiras, mostrando motivação e se esforçando na busca de um diálogo pedagógico que priorize a criticidade e a reflexão. É certo. Né? A gente ainda tem muito professor que é proletário, né? Mas que, porque estudou, se acha, se percebe superior aos seus alunos. Né? A gente comentava isso ontem na minha disciplina de gestão do trabalho escolar, como que aquela imagem daquele livro Cuidado Escola, a mãe e o pai que adentram dentro da escola e adentram curvados, humilhados, né? Porque vão conversar com os professores. E aí, isso está muito presente na nossa cultura escolar mesmo, né? E essa dificuldade de, às vezes, estabelecer um diálogo em defesa do humano que habita, né, naquele aluno. O aluno é humano, né? Não é apenas meu aluno, é um ser humano que está ali e que tem, né, todo um contexto que precisa ser respeitado. Eu, assim... isso que o Alencar, né, o Chico Alencar fala de em cada aluno você vê uma pedra preciosa, né? Para mim tem muito a ver com a capacidade que Paulo Freire fala que a gente precisa ter de desocultar, né? O professor como um desocultador, no sentido de, às vezes, o que aparenta ser não é. E muitas vezes a gente, dependendo de onde a gente está trabalhando, a gente aceita, né? Aceita faz um nivelamento por baixo, né? E a gente aceita que aquelas crianças não sabem, que aquelas crianças não vão aprender, que aquelas crianças são... Né? E aí é aquilo que a gente viu no texto, né? Nós somos um mar de possibilidades. E é muito, muito ruim quando a gente rotula e, ao fazer esses rótulos, a gente tira a potência, né, de reconstrução de possibilidades, especialmente das crianças, que aí a gente está matando um adulto, né? Que poderia, de repente, ser um adulto mais feliz, um adulto mais crítico, mais politicamente, né, construído. E aí são opções éticas
que o Iguatemi fala, que a gente precisa fazer o tempo todo. É um desafio, não é fácil mesmo, mas eu digo o seguinte, é possível. Entre idas e vindas, quando a gente faz essa opção e quando a gente busca o trabalho coletivizado, busca construir, né, espaços e tempos de troca, a gente consegue fazer da profissão também um lugar de acalento, né, um lugar de querer estar, né? Não sei se eu falei todos, eram esses dois, né? Professora Elda, bom, eu estou olhando aqui. Só, pelo menos não chegou aqui para mim nenhuma questão mais aqui no chat. Deixa eu anotar alguma coisa aqui. Também nós estamos, né? Já são 8h59. Nossa atividade a gente é programada para 1h30, mais ou menos, onde a gente chegou no teto. Queria deixar para você fazer as considerações finais, né, da sua fala, e em seguida eu vou encerrar, né, a atividade, tá bom? Tá joia. Então, eu queria agradecer muito a vocês, a essa companhia, de estar aqui com a gente, agradecer a escuta, os comentários, agradecer muito ao Iguatemi pelo convite, adorei, né, te reencontrar aqui nesse momento, acho que a gente tem aí, né, uma história que se interligou, né, em muitos momentos da nossa formação política, acadêmica e tudo mais, então é um prazer estar aqui com você. Dizer para esses meninos e essas meninas que estão aí iniciando que essa profissão é uma profissão maravilhosa, que traz muitos desafios para a gente, mas desafios que a gente faz a gente crescer como ser humano, como cidadãos, e a gente tem aí, né, um monte de possibilidades, vamos dizer assim, né? A gente vê essas sementes florescendo, algumas a gente nem vê, mas floresceram também, e eu fico muito, muito grata, né, por poder estar falando para um grupo, e eu espero que, apesar dos dados que a gente trouxe aqui, né, da exclusão, que esses dados sirvam para o objetivo que eu queria, quer dizer o seguinte, a gente precisa de professor para melhorar o estado das coisas, assim como a gente precisa de outros profissionais, né, para melhorar o estado de outras coisas. Então, professores e professoras bem formados são fundamentais para a gente mudar, né, vocês falaram das últimas décadas, né, que a gente teve um processo de conquistas, de luta, e, né, isso foram décadas de lutas para conseguir alguma coisa. Eu acredito que a gente vai, de novo, dar a volta por cima, e uma hora a gente pega as rédeas, e eu concordo com o Paulo Freire. Sozinha a gente não faz, mas sem nós é muito difícil fazer. Eu queria, então, terminar agradecendo muito, e meu desafio é que vocês, nesse processo de formação, usem os seus professores e suas professoras, peçam ajuda, não tenha vergonha de perguntar. Paulo Freire dizia que não tem pergunta boba, que a única pergunta ruim é aquela que não é feita. Usem esse espaço, esse tempo de formação para aprender e também para ensinar. E muito, muito grata, depois o Iguatemi pode socializar com vocês a minha apresentação, meu e-mail, estamos aí à disposição. Obrigada. Ok, muito obrigado, professora Elda, pela disponibilidade de socializar, né, o conhecimento que você tem conosco. Essa, né, aula, a palestra, ela fica gravada aqui, né? Depois a gente vai disponibilizar lá no ambiente virtual de aprendizagem do curso. Então, e é óbvio, né, que a professora Elda, que também como ela falou, a aluna, né, estudante do curso de História à distância da universidade, então ela é estudante como vocês também, então tem os desafios de fazer as atividades, de cumprir as tarefas aí do AVA também. Isso mostra exatamente
disso que a gente está falando, né? A paixão por aprender, continuar aprendendo sempre, como o Paulo Freire ensinou. A coordenação agradece a coordenação do curso e a Secretaria de Educação à Distância também, né? Agradece a professora Elda. Agradecemos a todos os estudantes que até esse momento estão conosco. E nós sabemos também que muitos não estão aqui porque estão dando aula, né? No ensino médio, dando aula, desenvolvendo suas atividades, que depois vão ter acesso a esse conteúdo, né? Agradeço aos tutores que ficaram nos bastidores nos apoiando, mandando as questões, ao Magno, né, da Secretaria de Educação à Distância, do LDI, que fez aí todo o suporte, né, para que a gente realizasse essa webconferência, aos coordenadores de polo, enfim, a todos aqueles que puderam nos ajudar com essa transmissão. Tenham todos uma boa noite, né, e que em breve a gente se encontre. E se cuidem.